Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou corrigir mais uma questão do Enem 2020, questão 155. A lei municipal para a edificação de casas em lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote, área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. A imagem apresenta um esquema sem escala, no qual estão apresentados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. A prefeitura aprovará a planta, letra A, 1, letra B, da casa 2, letra C, da casa 3, letra D, da casa 4 e letra E, da casa 5. Essa é uma questão que aborda conceitos de área e de representação geométrica no plano. Então aqui nós temos o desenho esquemático, né, com as casas 1, 2, 3, 4 e 5 e com as distâncias, né, que elas estão da rua e do outro lote e também com as medidas, né, de dimensão de comprimento e largura de cada lote. Vamos fazer então o cálculo aqui da área para cada um dos lotes e verificar se atendem os requisitos solicitados no exercício. Casa 1 então. Bom, a casa 1 atende o primeiro item, que é afastamento, né, o primeiro critério, afastamento mínimo de 4 metros da rua. Ó. Então aqui ela está 4 metros e aqui também 4 metros. Aqui essa parte mais escura que está em cinza é a rua. Então ela está atendendo o primeiro critério. O segundo critério diz que o afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote. Ó. Então aqui nós temos outro lote ao lado e ela está a 1 metro. Ó. Aqui nesse caso também teria outro lote ali, 1 metro também. Então está atendendo o segundo critério. Agora vamos calcular as dimensões da casa, né? Mas para isso a gente precisa saber as dimensões de cada casa aqui. Não foi dado no exercício, foi dado as dimensões do lote. Esse lote aqui tem 20 por 10. Né? Mas qual seriam essas dimensões aqui? Eu tenho como descobrir pela distância que a casa está da rua e também de cada lote. Então vamos calcular primeiro aqui ó, essa distância, essa medida aqui, que seria 10 menos 1 menos 4. Ó. Então eu vou subtrair 5 aqui, ó, porque eu tenho 4 desse lado e 1 desse lado. Então essa casa aqui tem esse comprimento de 5 metros. Na largura aqui, ó, nós temos 20 nessa distância aqui, daqui até aqui nós temos 4 e daqui até aqui tem 1. Ó. Então eu vou ter que subtrair de 5 também, então sobrou 15 metros. Essa casa tem dimensões 15 por 5 ou 5 por 15, né? E por aí eu vou calcular a área. A área da casa 1 então vai ser base vezes altura, né? Porque é um formato de retângulo, então vai ser 5 vezes 15. A área então da casa 1 é 75 metros quadrados. Bom, agora vamos fazer uma relação entre a área da casa e a área do terreno. E vamos ver qual é a porcentagem que vai dar de que essa casa está ocupando do terreno. Então, 75 dividido por 200 deu 0,375. Para encontrar em porcentagem, a gente multiplica por 100. Ó. Vai deslocar, tem 2 zeros aqui, vai deslocar duas casas para a direita. Ó. Então ficou 37,5%. Bom, o terceiro critério, então, teria que ser a porcentagem de que a casa ocupa o lote, teria que ser entre 40% e 50% da área total desse lote. No caso aqui nós verificamos que essa casa ela ocupa só 37,5%. Então ela não atende o terceiro item. Ela atendeu os 2 primeiros, mas não atende o terceiro, então essa aqui já estaria descartada. Casa 2.
Bom, a casa 2, aqui o terreno também tem 20 por 10, né? Só que aqui vocês vejam que ela está fazendo fronteira apenas com uma rua aqui, o resto é com lotes. Quando faz fronteira com uma rua aqui, a distância é 4 metros, tá? Isso aí está ok. Atende então o primeiro critério. O segundo critério também atende, porque tem lotes ao lado da casa 2 e ele também está a 1 metro, que era o que solicitava lá no enunciado. Então também atende o segundo critério. Vamos verificar o terceiro critério, que é aquela porcentagem da área ocupada. Para isso, né, nós temos que ver quais são as dimensões dessa casa aqui. Não sei não. Ó, então, aqui eu tenho 10 metros, tem 1 metro de cada lado, então eu vou subtrair 10 por 1, né? Que no caso aqui seria 10 menos 2, né? Então essa dimensão aqui tem 8 metros, ó. A outra dimensão é 20, né? De um lado eu tenho 1, do outro lado eu tenho 4, então eu vou subtrair de 5, ó. 20 menos 5, 15. Essa casa tem dimensões 15 por 8, 8 por 15, né? E aí então eu vou calcular a área, ó. 8 vezes 15, 120 metros quadrados. Vamos ver como é que vai ficar a relação da área da casa com relação ao terreno. Então, vou fazer 120 metros quadrados dividido pelos 200, né, que seria a área total do terreno, né, 20 vezes 10, que deu 0,6. 0,6 vezes 100, 60%. Ó, a área total construída da casa deve estar entre 40% e 50% da área total. Só que aqui ó, é 60%, esse é o contrário da casa 1, né? Esse aqui passou dos 50%. Também não atende o terceiro critério. Ora, só dá errado. Então não é nem a casa 1, nem a casa 2. A casa 2 não será aprovada. Vamos para a casa 3 agora. Casa 3. Atende o primeiro critério, pois o afastamento mínimo de 4 metros da rua está sendo conferido. Aqui está a rua, 4 metros aqui, 4 metros aqui. Atende o segundo critério, que seria o mínimo de 1 metro. Embora tenham 4 metros aqui, ó, aqui teria outro lote do lado, aqui tem 1, mas o mínimo é de 1 metro. Não importa que aqui tenha 4, né? Então também atende o segundo critério. Agora vamos ver as dimensões da casa 3. Ó, aqui tem 10 metros, eu vou subtrair 4 e 1 de cada lado. Aqui, ó, vou subtrair de 5. Então essa dimensão aqui é 5 metros. A outra dimensão é 20, 20 menos 4, e aqui também 4, 20 menos 4 menos 4, 20 menos 8, que vai dar 12 metros. Então a área da casa 3 vai ser 5 vezes 12, 60 metros quadrados. Vamos calcular a relação então da área da casa 3 com o terreno. Então vai ser 60 dividido por 200, que deu 0,3, né, vezes 100, 30%. A área total construída, né, que é o terceiro critério, tem que estar entre 40% e 50% da área total. Olha que tem 30%, menos do que 40%. Então essa casa 3 aqui não atende o terceiro critério. Ela não vai ser aprovada. Parada chata. Então já eliminamos a casa 1, a casa 2 e agora a casa 3. Casa 4. Olha aqui, ó, estou verificando o primeiro critério. Não atende o primeiro critério, pois o afastamento mínimo de 4 metros da rua não está sendo obedecido. Ó. Aqui ela tem 2 metros em relação à rua. Então ela já reprovou no primeiro critério. Nós nem precisamos verificar os outros critérios. Essa casa aqui está reprovada. Me desruga tudo a minha pele. Então, já que já dá para ver, não precisaria nem fazer os cálculos da casa 5, que a resposta seria essa, né? Porque tem que ser uma das 5 opções, né? Então, a opção que seria a casa 5, mas vamos verificar igual, ó. Atende o primeiro critério, porque tem um afastamento de 4 metros em relação à rua. Atende o segundo critério, né? Porque tem aquele afastamento mínimo de 1 metro da divisa com o lote, ó. Aqui tem lotes do lado, desse lado, todos eles têm 1 metro, ok. As dimensões da casa aqui, ó, aqui nesse sentido eu vou subtrair de 5, ó, tem 4 desse lado e 1 desse lado, então 10 menos 5, que vai dar 5. E aqui eu tenho 20 e vou subtrair menos 2, né, 1 de cada lado. Ó. 20 menos 2 dá 18 metros. A área da casa vai dar 5 vezes 18, 90 metros quadrados. A relação entre a casa 5, aqui a área da casa 5 e a área do terreno, que é 200, né? 90 dividido por 200,
0,45 vezes 100, 45%. Também atende o terceiro critério, que teria que estar entre 40% e 50%. Ó. Essa aqui está 45% da área do terreno, então atende também o terceiro critério. Foi a única casa que atendeu os 3 critérios. Então, qual das opções seria? Não sei. A letra A era a casa 1, a letra B a casa 2, letra C casa 3, letra D casa 4 e a letra E a casa 5, que é a opção correta, né? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Muito obrigado e até a próxima!